vou falar de escravidão e liberdade, tomando como pretexto a data de 13 de maio, que faz referência à abolição da escravatura no Brasil em 1888. E antes mesmo que eu continue, eu estimulo você a compartilhar essa transmissão com alguém que você imagina que tem interesse ou que você sabe que tem interesse nisso. Tá bem? Isso é importante, até para que esse tipo de tema receba algum destaque, para que a máquina vá entendendo que esse tema tem interesse. Então é interessante fazer isso, além do like, do compartilhar também. E hoje eu vou tratar desse tema, escravidão e liberdade, como sendo um tema, especialmente no aspecto liberdade, um tema muito importante para a minha vida. Há alguns anos que eu me ocupo com o tema liberdade, já tratei disso academicamente, e eu diria que é um dos temas que teve um grande impacto na minha vida. Eu começo essa nossa conversa falando dos replicantes. Os replicantes é, são, né, uma espécie de ser fabricado, uma espécie humanoide de seres fabricados por biomecânica e conforme engenharia genética. E esses replicantes, eles foram fabricados com uma potência especial, com uma força especial, uma força maior do que de um ser humano comum, porque eles foram fabricados para serem explorados em situações adversas, especialmente para explorar outros planetas. Pensando a humanidade, uma humanidade que já busca alternativas para o planeta Terra. E em 2049, esses replicantes já estavam sendo também muito vigiados e caçados, porque houve, antes de 2049, uma rebelião de replicantes, que fez com que a principal empresa produtora desses replicantes, a Tyrell Corporations, ela fosse fechada, e a produção dos replicantes foi assumida por Wallace Corporation. E o Wallace Corporation teve a preocupação de caçar os replicantes rebeldes, e fez isso, inclusive, utilizando outro tipo de replicante que atuava como uma espécie de policial, mas era um caçador, que aposentava os replicantes rebeldes. E o nome desse replicante caçador, ou aposentador dos replicantes rebeldes, o nome dado a esse tipo de replicante foi Blade Runner. E naquela época, em 2049, estava havendo uma grande preocupação pela Wallace Corporation, em razão do fato de que foi identificado o fato de que uma replicante reproduziu, ela gerou uma criança. E a Wallace Corporation estava querendo se apropriar dessa criança e dos restos mortais da mãe que morreu, da replicante que morreu, porque o Wallace Corporation queria essa capacidade reprodutiva nos replicantes para ele reproduzir mais escravos, então, mais força escrava para enviar esses escravos para esses outros mundos, para esses outros planetas. E por outro lado, os rebeldes, os replicantes rebeldes, eles viam nessa gravidez justamente aquilo que dava para eles uma dignidade. Então eles pensavam que se um replicante reproduziu, se houve uma gravidez e uma geração, uma criança nasceu de uma replicante, então, como disse a líder uma das líderes desses replicantes, então nós não somos meros escravos, podemos ser senhor de nós mesmos.
Bem, eu estou contando para vocês a história do filme 2049, a continuação do filme Blade Runner de 1982, porque esse filme mostra uma situação, mostra um contexto que é justamente o contexto da escravidão. Num determinado momento, o líder da Wallace Corporation, e o nome é o nome dele, o Wallace é o nome desse líder da empresa, da indústria, ele diz que nesses tempos nós só temos coragem de escravizar seres fabricados. Essa é uma declaração muito interessante que aparece no roteiro do filme, porque ela indica que em 2049, pelo menos lá nos Estados Unidos, eles teriam abolido a concepção ou a possibilidade de escravizar humanos, né? Ou seja, mesmo numa situação clandestina. E para isso, e por isso, passaram a fabricar essas criaturas, esses seres humanoides, né, os replicantes, para poder então escravizar. E é interessante então perceber como que o filme coloca o problema da escravidão em questão, né? Como que ele tanto coloca o problema da escravidão como mostra a, a situação dos replicantes buscando a sua liberdade. Então pode-se olhar para esse filme 2049 como sendo uma película, uma peça de arte que representa essa relação entre escravidão e liberdade. Mas eu quero então abordar isso de uma maneira mais técnica, para a gente conhecer o que é essa escravidão e o que é essa tal liberdade, né? São termos comuns, nós temos nossas representações sobre isso, mas, por exemplo, vou começar por escravidão. Esse é o tema estudado há muito tempo e profundamente, um tema complexo, e eu sigo aqui nessa exposição sobre escravidão uma obra que levou 12 anos para ser concluída, escrita, elaborada pelo sociólogo jamaicano-americano Orlando Patterson, chamada Escravidão e Morte Social. E Patterson define a escravidão por três constituintes, por três pilares. Ele faz, portanto, um estudo de longa duração, de escravidão em diversas sociedades, em diversas épocas, e pretende falar da escravidão de uma maneira geral. E por isso é interessante esse tratamento dele. Então não se trata da escravidão no Brasil, não se trata da escravidão nos Estados Unidos, e sim da escravidão como ela existiu, como ele diz, como uma instituição social. Uma instituição social secular, já de muitos séculos. E a escravidão, portanto, tem três características fundamentais. A primeira característica da escravidão é a violência, é ser uma dominação-violência. Uma dominação de violência extrema. Violência extrema porque o senhor, o dono do escravo, ele dispõe do corpo do escravo e pode fazer o que quiser com esse corpo. E, por outro lado, justamente por ser um sistema de dominação, de violência extrema, ele produz uma impotência total no escravo. Então esse é o primeiro pilar marcado pela violência. E, consequentemente, o escravo ele é uma não pessoa. Então, quando eu, por exemplo, faço o cumprimento, né, a você de querida pessoa, tem algo de muito valioso aí. Porque há uma condição conhecida na experiência humana, inclusive institucionalizada, em que alguém é uma não pessoa. E é importante também na caracterização dessa violência que marca a escravidão, é o fato de que a escravidão ela era uma alternativa à morte. E muitas situações de escravização surgiu de situações de guerra. Então, em lugar de matar o vencido, escravizava-se o vencido. Então, a escravidão era uma alternativa à morte.
né? O que torna a escravidão, o que evidencia novamente o extremo da escravidão, ou seja, ou escravidão ou morte. Então, esse é o primeiro pilar da escravidão. O segundo pilar da escravidão é um pilar também muito dramático, que é o da desenraização, tirar de sua raiz. Então, é aquela situação de um dominador, por exemplo, chegar na África, no continente africano, e tirar daquela região o escravo, né, da sua cultura, da sua terra, do seu solo, e levá-lo para um outro lugar. Mas isso é apenas o primeiro estágio da desenraização. O escravo é desenraizado também quando ele é tirado das suas relações espontâneas e informais. Então, imaginemos esses escravos juntos, né, vivendo na sua situação de confinamento, numa espécie de gueto, e ali eles se relacionam, eles se conhecem, amam, geram filhos, mas a qualquer momento o Senhor pode separar aquela família, pode separar aquele casal, pode separar os filhos dos seus pais, e não se pode fazer nada. Então esse é o grau, né, do desenraizamento, do arrancamento, vamos dizer assim, né? Então aquela não pessoa é arrancada das suas relações subjetivas, das suas relações interpessoais. E essa é uma segunda característica muito dramática da escravidão, e é dramática porque os escravos, há relatos disso, os escravos temiam essa separação. Então vamos pensar que a última coisa que eles podiam ter eram aquelas relações espontâneas. Era uma das poucas coisas que eram deles, aqueles sentimentos, aquelas relações afetivas. E aquilo então podia ser arrancado deles nesse contexto, nessa situação de escravidão. E por isso o escravo era uma ferramenta perfeita. Assim como de certa forma, né, o replicante de 2049, que foi feito para ser escravizado, o escravo humano, não pessoa, também era uma ferramenta perfeita, porque com ele se podia fazer tudo, né? E não tinha quem pudesse reivindicar algo por ele, né, no sentido de ele ser protegido, porque aquela instituição social estava legitimada. E a última característica, o último pilar que caracteriza, que descreve e que identifica a escravidão é a desonra. Esse escravo que é, primeiro, impotente, totalmente impotente, que não pode reivindicar nada, ele está desenraizado, ele está desvinculado de tudo, ou esses vínculos, os poucos vínculos podem ser quebrados a qualquer hora. Esse escravo, por isso tudo, ele não tinha nenhum valor. E mais especificamente, ele não tinha nenhum pequeno poder. E isso tudo era elemento de desonra para ele. Ele não tinha honra nenhuma, ele não tinha honra no sentido de um valor social. Não era dado isso para ele. Alguns escravos mais sensíveis a isso, eles recorriam para atribuírem a si mesmo, ou quem sabe serem reconhecidos como tendo algum valor, eles procuravam resistir ao sofrimento físico, porque isso era uma demonstração de força, e essa demonstração de força tinha a chance, dava a oportunidade de ser atribuída a eles alguma honra, algum reconhecimento. Mas, portanto, recapitulando, a escravidão ela é um sistema de dominação extremo pela violência, pelo qual o ser humano, o indivíduo, ele é desenraizado, né, dos seus laços subjetivos, dos seus vínculos subjetivos, e dele é tirada qualquer possibilidade, ou são reduzidas as possibilidades, há muito pouco as possibilidades de ele ter alguma honra, algum valor, de ele ser reconhecido alguma honra e algum valor. Mas há, mesmo nessa definição, aí um truque ou uma falha, né? Porque quando a escravidão é definida como sendo um sistema de dominação,
Isso é assim descrito, é assim visto totalmente pela visão do dominador, do senhor. Mas Hegel ele apontou uma espécie de uma contradição na relação de escravidão, portanto, na relação entre senhor e escravo. Hegel disse: quanto mais o senhor é, de, é, exerce a sua dominação, quanto mais dominador ele for, mais ele depende do escravo. E quanto mais impotente é o escravo, mais ele tem chance de controlar essa relação, né? E a gente pode imaginar isso, né? Eu, quando estava refletindo, preparando essa mensagem para você, eu estava pensando numa relação que todos nós tivemos em algum momento e temos, é quando a gente contrata alguém para trabalhar em nossa casa. Então, vamos imaginar nessa relação, vamos tirar dessa relação o aspecto do trabalho assalariado, do trabalho regulamentado, do trabalho estatuído por lei e tudo mais. Vamos tirar disso, né, para a gente poder projetar essa situação de escravidão. Então vamos imaginar, né, a nossa casa sendo limpa por alguém, né? Então alguém que passa, de certa forma, a dominar o nosso espaço, e vamos imaginar esse alguém também fazendo a nossa refeição, né? E quanto mais então a gente entrega e a gente obriga essa pessoa a cuidar de todo o nosso espaço, mas ela está dominando esse espaço. E quanto mais a gente obriga essa pessoa a fazer nossas refeições, está na mão dela, né, o poder de colocar qualquer substância dentro de nós. Então é mais ou menos disso que Hegel está falando. É como que esse senhor ele se torna um dependente. E como que esse escravo adquire alguma espécie de poder por ele controlar as condições de vida do senhor. E é justamente em razão da percepção dessa contradição que se acrescenta ao entendimento da escravidão uma outra característica. E essa característica é tirada da biologia social. Ela é tirada da biologia social e aplicada à situação de uma instituição social de uma maneira coerente, justamente pelo fato de que o ser humano é também um ser social, né? Então, se a biologia social estabelece algo sobre espécies sociais, há espécies animais que não são sociais. Então, se a biologia social fala algo de espécies animais sociais, isso, porventura, pode ser aplicado também ao homem, ou ao ser humano, que é um animal humano. O elemento da biologia social aplicável à instituição da escravidão é o conceito de simbiose, e dentro do conceito de simbiose, o conceito de simbiose trata da relação entre espécies distintas, e essa relação de espécies distintas adquire diferentes propriedades, né? E elas são identificadas. Então, existe a relação, que é a relação mais positiva, que é o mutualismo, existe o comensalismo e existe o parasitismo. No mutualismo, as duas espécies se beneficiam. No comensalismo, uma espécie se beneficia sem prejudicar a outra. E no parasitismo, uma espécie se beneficia e prejudica a outra. Então, dentro da simbiose, é o tipo de relação de parasitismo que caracteriza a escravidão. Então, falar da escravidão como uma espécie de parasitismo não é uma maneira apenas de aplicar um conceito pejorativo à escravidão. É uma tentativa de esclarecer melhor o que é a escravidão. Porque quando se identifica a escravidão como uma espécie de parasitismo, necessariamente se vê aí, por meio desse conceito, aquilo que Hegel viu de um ponto de vista filosófico.
Porque pelo parasitismo, o parasita ele depende do parasitado. Né? Vamos pensar, por exemplo, num vírus, né? O quanto que o vírus depende de um hospedeiro. Não é isso? Então é por isso que o parasitismo é um conceito que esclarece melhor a relação da escravidão do que o conceito de uma dominação, conceito esse que privilegia a posição do senhor. Já o parasitismo, ele fala de uma espécie que prejudica, de uma espécie que é prejudicada, mas a espécie que prejudica, o parasita, ele depende da espécie prejudicada e então se reconhece, se constata ou se atribui à espécie prejudicada também a possibilidade de controlar a primeira espécie, aquela que prejudica. Né? Então, com isso, eu tenho completo o quadro principal do que é a escravidão como um fenômeno social. O que eu acrescento agora ainda à escravidão é um ponto muito importante, porque a todo momento, enquanto se fala, ou especialmente no caso de quem se debruça para estudar a escravidão, está lá no pano de fundo, especialmente alguém, né, da nossa época, tem lá na sua mente a questão da liberdade por trás. E esse estudo geral da escravidão também identifica que a experiência da liberdade ela só ganha sentido, ela só é identificada, né, justamente por meio da experiência da escravidão. Então, até que a instituição da escravidão surgisse, a liberdade não era uma questão. O que era uma questão era pertencer. O indivíduo, o ser humano, ele queria pertencer como um ser social, ele queria pertencer a um grupo, ele queria pertencer a uma coletividade. Essa era a questão. A partir do momento em que a mente humana tem essa esperteza de instrumentalizar um outro indivíduo, aí começa a questão da liberdade. E a questão da liberdade, portanto, ela é colocada, ela é, vamos dizer assim, lançada para a experiência humana justamente por meio do liberto, do indivíduo que é liberto. É ele que porta essa questão, não somente por buscar, mas justamente por alcançar, por adquirir a liberdade e querer mantê-la. E o sociólogo, que é a fonte da minha exposição, o Patterson, ele diz que entender liberdade de qualquer outra maneira não faz outro sentido. Então é como se ele estivesse dizendo, liberdade no sentido objetivo só pode ser isso. Mas eu quero justamente colocar daqui para frente a afirmação de Patterson em questão e avançar para o entendimento de liberdade, ampliar o entendimento de liberdade para além disso que Patterson entende, que é liberdade vinculada, apenas vinculada à situação da escravidão. Existe uma distinção que é talvez intuída, mas é pouco conhecida, é pouco explorada e que vale muito a pena para um entendimento mais refinado da questão da liberdade. É a distinção entre libertação e liberdade. Então nós não temos apenas o conceito de liberdade em questão, temos um outro conceito, libertação. Então, conforme essa distinção, falar de liberdade como a ausência, unicamente como o término da escravidão, isso é uma liberdade negativa. E para essa liberdade negativa, usa-se melhor o termo de libertação. Então, quando eu me libero, né, dos grilhões, das cadeias, das correntes, das restrições, de qualquer tipo de controle, de dominação. Então, para isso, eu
eu aplico o termo libertação. E libertação, o entendimento mais profundo de libertação, vincula a esse conceito também o conceito de necessidade. Então, tudo aquilo que se impõe sobre o homem é passível de libertação. Então, vamos pensar uma coisa muito simples e muito básica, que são as nossas necessidades fisiológicas. A fome, por exemplo. Quando alguém está sob o império da fome, essa pessoa está impossibilitada. Vamos pensar, por exemplo, na situação de miséria mesmo, né? Que não é só que não traz consigo apenas a fome, mas a miséria é uma situação de necessidade, né? Na situação de miséria, as limitações do corpo, especialmente, elas imprimem uma enorme pressão sobre o indivíduo. Então essa é a primeira ou a principal expressão disso que é a necessidade. Mas a necessidade também extrapola a fisiologia humana e também é identificada na impossibilidade da locomoção, na impossibilidade do movimento livre. Então vamos pensar alguém acorrentado. Então essa pessoa acorrentada, ela também está privada de algo muito importante, que é a possibilidade de ir para onde ela quer e para se resolver, vamos dizer assim, né? E ali a necessidade dela está sob a restrição física, né, que impede o movimento. Então, a libertação envolve isso, né? A marca da libertação é, portanto, a superação da necessidade. E o que é liberdade, portanto? Como que ela se distingue de libertação, já que ela não pode ser, conforme essa distinção, libertação e liberdade, já que ela não pode ser confundida com, com libertação, ou já que ela não se restringe a uma noção negativa de liberdade, o que é liberdade propriamente? Esse é um tema muito interessante, é por essa linha, né, que eu aprofundei algumas pesquisas, e é por essa concepção de liberdade que eu tive uma experiência subjetiva muito importante, né, que me ajuda a lembrar da minha própria dignidade, a sustentar a minha própria dignidade. Portanto, é uma concepção muito valiosa, vamos dizer assim. Antes de eu explicar propriamente o que é essa concepção de liberdade, vale se ter uma situação histórica, um desenvolvimento histórico em mente, né? Então, esse desenvolvimento histórico ele tem três fases, né? A primeira fase é a fase do mundo antigo, clássico, do nosso ponto de vista ocidental. Estou falando de Grécia e Roma. A segunda fase, que é a fase que eu vou simplificar aqui chamando a longa fase da cristandade. Tá? Então, isso aí é a longa Idade Média. E depois temos a fase da modernidade. O que ocorre, então? Que desenvolvimento eu quero observar passando por essas três fases, né? Então, na primeira fase, a ideia de liberdade ela existia não necessariamente dependente da ideia de escravidão. Então já começa aí essa extrapolação do entendimento de Patterson de que liberdade está necessariamente vinculada à escravidão. Então, liberdade, para o mundo grego e depois também para o mundo romano, liberdade era uma ideia que estava sim vinculada, aí sim esse vínculo, como ideia, esse vínculo é necessário, liberdade estava vinculada à ideia de igualdade. E liberdade e igualdade não eram coisas naturais, não tinha nada a ver com o ser humano como espécie, conforme o mero fato de ele nascer.
E guarde esse esclarecimento, que ele vai ser importante para o outro estágio desse desenvolvimento que eu estou expondo. Então, liberdade e igualdade não eram ideias vinculadas ou vistas como inerente à pessoa, e dependiam, sim, a liberdade e a igualdade dependiam da vida coletiva, dependiam, sim, de uma experiência, portanto, política. Então, era na relação entre os homens, é importante dizer, fora de casa, era na relação pública entre as pessoas, era na situação em que elas podiam debater e discutir os seus negócios, não negócios econômicos, os seus negócios de vida, o que empreenderemos, por que não empreenderemos essa ou aquela coisa, entraremos em guerra, faremos relações, abriremos relações com uma outra sociedade. Vamos pensar em políticas públicas, né? Então, as políticas públicas, decisões relativas às políticas públicas, eram decisões coletivas. E, portanto, a arte do teatro ela representava aquele tipo de ideia de liberdade, porque a arte do teatro é uma arte de ação, né, de execução de uma ação que o ator pratica diante de um público. Então, é justamente desse jeito que eles compreendiam a liberdade. É agir e discursar diante dos iguais, e iguais eram aqueles que estavam ali, que podiam estar ali, isso fazia então a experiência de liberdade. Então havia a ideia de liberdade, havia a ideia de igualdade, e a terceira ideia importante que existia ali também era a ideia de que a ação praticada, o discurso emitido, eles tinham a capacidade, tinham a potência de inaugurar um novo começo, o começo de um novo evento, de um novo processo. Então essa era a noção deles de liberdade, era a liberdade que havia quando estava ali, agindo e junto com iguais. Muito importante entender que eu estive falando da concepção de liberdade e aquilo que estava atrelado a ela. Agora, para essa concepção de liberdade ser realizada, se tornar uma experiência, sim, para isso se realizar, havia a necessidade da escravidão. Isso é uma coisa também importante de se entender, né? Aos nossos olhos ocidentais, e nesse estágio do nosso desenvolvimento civilizatório, a gente logo vê isso como uma contradição. Mas no mundo antigo, em tantas sociedades, a escravidão era uma instituição social e isso estava pacificado. Isso era uma situação daquela época. Né? E se entendia que para que um grupo de pessoas pudesse ser livre, era necessário que outro grupo de pessoas não fosse livres. E esse outro grupo de pessoas eram justamente os escravos. Então era necessário ter escravo para viabilizar a liberdade de outros. Era necessário que escravos fossem para o campo, por exemplo, né, produzir alimento, plantar, trabalhar no campo, lavrar, para que outros homens pudessem estar na ágora, no espaço público, exercendo a liberdade. E para o mundo antigo, isso estava em ordem. Né? Mas está bem. O que vale firmar desse esclarecimento, desse primeiro estágio que eu estou caracterizando, é que liberdade, portanto, era um conceito político. Então, quando liberdade surge ou é entendida como uma instituição, liberdade é uma liberdade política. Quando se entra no mundo medieval, que é a segunda fase, né, que eu já anunciei, há uma inversão de hierarquia. Né? Então, o valor da política
da política, vamos dizer assim, clássica, como eu descrevi, esse valor ele diminui justamente em função da queda do Império Romano, porque a queda do Império Romano foi uma espécie de desilusão, e foi justamente uma desilusão referente à política. Ou seja, o Império Romano representava esse espaço político de exercício da liberdade e de inauguração de um novo começo. Quando o Império Romano cai, como se aquilo fosse um testemunho da fragilidade da política e, portanto, da liberdade política. E a ideia de liberdade ela migra para a interioridade. Então, nessa fase medieval, onde a igreja tem uma grande importância sociológica como um todo, cultural, aí a hierarquia se modifica, né? A política perde importância, a contemplação ganha mais importância, é o principal valor, né? E junto com a contemplação, a interioridade. Portanto, a liberdade passa a ser uma representação ou uma concepção da interioridade. A liberdade vai para dentro do indivíduo. Nesse momento eu lembro, por exemplo, né, de textos do Novo Testamento, e havia já se percebe ali no Novo Testamento uma grande tolerância com a escravidão, porque não importava. Paulo, por exemplo, não importava, ele dizia: aquele que é escravo é livre em Cristo, e aquele que é livre é escravo de Cristo. Então, para Paulo, não importava, importava que o escravo servisse ao Senhor e que o Senhor tratasse bem o seu escravo, mas não tinha nenhum problema naquela relação. Mas há uma grande ruptura, e essa ruptura diz respeito a nós de maneira muito direta. A grande ruptura que acontece nesse desenvolvimento é a ruptura das revoluções. E quando eu falo das revoluções, eu falo de duas revoluções que inauguraram a nossa consciência da revolução, a nossa consciência dessa coisa que é revolução. E dentre essas duas grandes revoluções, uma delas se destacou muito mais por um motivo que eu já explico. Essas duas revoluções são a Revolução Americana, em 1776, na situação do conflito entre as 13 colônias, lá da região da Nova Inglaterra, do nordeste dos Estados Unidos, com a Inglaterra, com a metrópole, e se consubstancia esse conflito com a promulgação da Declaração de Independência dos Estados Unidos, daí a data, né, de 4 de julho de 1776, o texto escrito por Thomas Jefferson, e o exército que garantiu, né, essa resistência foi justamente comandado por George Washington. Então essa é a primeira revolução, e a segunda revolução é a Revolução Francesa. Em 1789, vários eventos ali caracterizaram ou construíram aquela revolução, que foi uma revolução contra o absolutismo, contra o poder monárquico. Ela tem como um dos marcos fundamentais a queda da Bastilha, que era um tipo de prisão, que é de 14 de julho de 1789. Então essas duas revoluções marcaram, né, a nossa, e marcam ainda, né, a nossa representação, a nossa ideia de revolução. E a Revolução Francesa se destacou por causa da violência que a caracterizou. A violência da Revolução Americana foi a violência da guerra, né? Então é como se fosse uma situação de violência já comum, né? A guerra já é também um tipo de instituição. Já a violência da Revolução Francesa foi uma violência interna, uma violência que existiu entre revolucionários, né, e aqueles que resistiam
a irreversibilidade daquela revolução. E, portanto, inclusive se fala inclusive de o terror da Revolução Francesa. E por isso ela marcou época. Mas há duas coisas muito importantes nas revoluções, inclusive nas revoluções a partir daí, e uma delas é própria da Revolução Francesa. A Revolução Francesa coloca a questão da compaixão, porque os revolucionários trouxeram para o centro de suas preocupações a questão social, ou seja, justamente a miséria. E a miséria, ela existia de outra forma nos Estados Unidos. E eu vou fazer justamente essa comparação. Mas no caso francês existia a miséria do povo e, portanto, revolucionários também eram motivados pela paixão, pelo sentimento de compaixão. E isso os conduziu, os animou também, né, na direção dessa revolução. No caso dos Estados Unidos, havia pobreza, mas além disso havia a convicção, a ideia de que o trabalho seria uma forma e era uma forma de geração de riqueza. Então a questão social não entrou dentro da Revolução Americana. Mas aí também tem um detalhe importante de se conhecer aí, de se considerar aí, é que isso só era assim nos Estados Unidos porque havia também a miséria dos escravos negros, para viabilizar a possibilidade de o trabalho dos brancos e dos cristãos brancos gerar riqueza. Então, por isso que não havia questão social, porque a questão social estava confinada à situação do negro e isso não era um problema, isso não era uma questão. Também é importante guardar isso. Mas o que é comum a essas duas revoluções que interessa a nós aqui? Depois eu vou voltar ao tema da compaixão. Mas o que interessa a nós aqui, no caso dessas duas revoluções? É o fato de que nas duas revoluções os revolucionários estavam conscientes de que eles estavam vivendo uma experiência de liberdade, libertação do absolutismo e libertação da metrópole, né? Mas eles estavam então conscientes dessa experiência de liberdade, porque libertando-se, né, desses poderes, eles tinham consciência de que eles podiam iniciar um novo começo. Eles podiam instituir uma nova ordem e, portanto, começar algo novo. E aí, nesse algo novo, estava, então, a possibilidade da liberdade, e aí estava o desejo da liberdade. Então, tente marcar bem isso, né? Os revolucionários eles tinham consciência disso, eles estavam começando uma nova forma de existir. E isso é fundamental, então, para a liberdade, né? Então, os revolucionários estavam agindo uns com os outros, agindo na coletividade, eles decidiam, eles debatiam, discursavam entre si, então eles atuavam diante uns dos outros. Todos aqueles envolvidos, engajados na revolução, eram tidos como iguais. Inclusive, essa era uma meta muito, muito clara para os revolucionários franceses. Eles queriam trazer o povo miserável para uma condição de dignidade, né, como iguais, então, como também condutores da revolução. Mas eles, então, também estavam cientes que eles inauguravam uma nova época. A Revolução Francesa, inclusive, tinha um calendário próprio, né, que iniciava uma nova contagem. Então, veja que essa concepção de liberdade, portanto, que surgia ali na Idade Moderna, essa concepção ela recuperava ou recuperou
muitos elementos da, da concepção antiga de liberdade política. Isso é o interessante, né? E é isso que ficou para nós. E aí é o ponto em que eu contraponho essa distinção de libertação e liberdade. E até o momento eu não tinha anunciado para você, mas essa concepção vem de Hannah Arendt. Então eu contraponho a visão de Hannah Arendt à visão de Patterson, de que o mero afastamento, a mera superação da escravidão não é liberdade propriamente, né? Especialmente o Ocidente, que acalenta tanto esse valor da liberdade, ele conheceu liberdade como sendo uma ordem, né? Portanto, uma ordem política. E nós não podemos mais ignorar, né, esse nível de concepção de liberdade. E por que não, inclusive, né? Porque um grande resultado, isso é muito especial, um grande resultado das revoluções modernas, especialmente dessas revoluções modernas, um grande resultado foi justamente, e aí, distinguindo-se da concepção antiga de liberdade política, um grande resultado foi justamente compreender liberdade, compreender também propriedade como sendo valores inalienáveis. E igualdade, inclusive. Liberdade, igualdade, propriedade como valores inalienáveis. Então, se liberdade e igualdade para os antigos era algo que só se tinha no espaço político, na ágora, agora para a revolução moderna, para a idade moderna, por meio das revoluções, e foi por meio delas, por meio das revoluções, a liberdade passa a ser uma coisa que acompanha o indivíduo quando ele chega ao mundo. Olha o tamanho desse feito da revolução, né? O que a revolução legou para a cultura humana, especialmente para a civilização ocidental, mas depois outras sociedades contraem esse valor também. Então legaram essa ideia de que a liberdade é portada pelo indivíduo, né? Não interiormente, na sua mente, pela sua interioridade. Não, mas pelo fato de o indivíduo existir, né? Isso está atrelado ao fato de existir. Então isso é uma ideia totalmente nova. É uma ideia que atribui, e aí eu volto, né? Atribui a pessoa ao indivíduo, né? A qualidade de ser uma pessoa, porque nele já há honra, porque ele é livre. Ponto. Porque ele é livre, porque ele é. Porque ele era um ser humano. Isso faz dele livre. Isso, e entendida, né, assim, essa concepção ela passa também a então motivar outras revoluções posteriores. E isso tem um grande poder. E eu quero avançar, né, para a última parte dessa exposição, justamente explorando o grande poder dessa concepção, né? E para isso eu quero direcionar essa exploração dessa concepção de liberdade por meio de algumas questões fundamentais, justamente para associar esse tratamento que eu estou fazendo àquela ideia de espiritualidade que eu desenvolvo em outros vídeos, em outras lives. E a primeira questão que eu apresento é: qual é a relação justamente entre revolução, né? Então, quando eu falo agora revolução, você não pode dissociar a ideia de revolução da ideia de liberdade, né? Esse grande desejo da revolução era a liberdade. Então, qual é a relação entre revolução e a espiritualidade axial? Eu lembro que a espiritualidade axial, né, ela recebe essa qualificação de axial porque é a espiritualidade desenvolvida na chamada era axial do primeiro milênio antes da era cristã,
quando sábios axiais em diferentes regiões do mundo, China, Índia, Palestina e Grécia, quando eles elaboraram uma, uma noção, né, de indivíduo que tinha uma interioridade que ele podia desenvolver, mas em consideração ao outro, né, imbuído por sentimentos como de compaixão, como de respeito, né, considerando o outro ser humano como igual, digno de respeito e, e de boa ação também, pode-se dizer assim. Então, a era axial foi desenvolvida por esses sábios, como Confúcio, como Buda, no caso da filosofia grega, como Sócrates, e profetas veterotestamentários, como Jeremias, por exemplo, Oséias e outros. E essa era axial, ela é herdada posteriormente pelo judaísmo, pelo cristianismo, depois pelo islamismo, né, e por tantos outros desenvolvimentos do próprio budismo, né? Então essa espiritualidade axial, ela tem que relação com a revolução? Eu já mencionei um aspecto dessa relação, que foi o sentimento de compaixão que moveu os revolucionários, querendo libertar os miseráveis da sua condição social, para que esses miseráveis adquirissem dignidade social como indivíduos. Então, isso já estabelece uma relação direta com a espiritualidade axial, que busca promover também a compaixão em relação ao outro. E aí tem um aspecto muito importante a se considerar, né? Como que a revolução ela dá condição de um valor da espiritualidade axial ter um significado histórico-cultural. Se nós pensarmos, que a revolução ela estabelece, né, a liberdade e a igualdade como um valor inalienável, que você não pode tirar do indivíduo, ele não pode ser privado desse valor, é a revolução fazendo desse valor uma peça, inclusive, do direito, né? A revolução, então, ela realiza algo que a espiritualidade axial sozinha não conseguiu fazer, né? Então, a espiritualidade axial, ela lançou essa ideia. Ela conseguiu, inclusive, fundar religiões que reuniu pessoas em torno de si, mas ela nunca alcançou a força do direito. Isso foi a revolução que deu. Então, essa primeira relação, quer dizer, essa segunda relação importante, né, entre a revolução e a espiritualidade axial. Primeira relação, o sentimento de compaixão, comum às duas, né? Mas a segunda relação é mais importante, porque esse sentimento de compaixão, ele desenvolve um sistema que, no final das contas, é um sistema jurídico. É como se a revolução tivesse colocado a espiritualidade axial dentro do direito. E por isso o alcance desse valor da espiritualidade axial pôde ser muito maior e muito mais poderoso por meio da revolução. Então está aí essa relação praticamente direta, né, entre revolução e espiritualidade axial. Essa não é uma relação histórica, né? A revolução não dependeu da espiritualidade axial, né? Mas houve aí uma espécie de confluência ou de coincidência que favoreceu um tipo de espiritualidade que a gente pode ver como difusa, no sentido de que ela estava apenas guardada dentro de tradições religiosas, né? E não estava concentrada dentro de uma instituição que tinha peso e força social. Então, nesse sentido que difusa,
no sentido que estava na subjetividade e dependendo da crença dos adeptos de certas religiões. Eu parto para uma segunda questão agora. E qual o impacto na forma de ver a vida? Né? Como que esse conhecimento sobre, e agora eu amplio, né? Como que o conhecimento sobre escravidão e liberdade pode ter impacto na vida se a gente considerar também, né, a espiritualidade axial, ou o que pretende a espiritualidade axial, especialmente agora, pensando agora nesse momento, no desenvolvimento da interioridade. A Constituição, a caracterização de escravidão considera a violência, né, a violência extrema, considera o desenraizamento e considera também a desonra. Né? E a gente pode pensar como que a nossa vida pode estar sendo atingida também por essas características que são características da escravidão, mas que pode acontecer também na vida de um indivíduo livre. Né? Um indivíduo livre pode também ser objeto de violência extrema. O indivíduo livre pode também ser desenraizado no sentido de ter as suas relações espontâneas e informais, subjetivamente valiosas, interrompidas, prejudicadas. Né? No primeiro caso, a gente pode pensar, por exemplo, numa situação de violência doméstica ou uma situação de abuso de poder, se a gente ir para o campo do trabalho. No segundo caso, do desenraizamento, a gente pode pensar no quanto e nas razões de relações familiares está sendo prejudicadas, ou de relações amorosas está sendo prejudicadas por outros tipos de valores. Por exemplo, busca de riqueza. Né? Então vamos pensar que busca de riqueza é o outro lado da moeda o outro lado da moeda que tem, né, como outro lado, a superação da pobreza, da miséria. Essas duas coisas são faces da mesma moeda. Né? Então, quando eu busco superar a miséria, eu estou apenas lutando, eu sou apenas no movimento de libertação. Quando eu estou fixado, preocupado, obsessivo com o esforço de enriquecer, isso também é um esforço de libertação, no sentido de que é uma vinculação a algo material. Né? Então, as duas são situações materiais. Né? Isso também tem o seu poder de prejudicar, né, as relações subjetivas, as relações mais sutis, vamos dizer assim, as relações afetivas. Então, isso que eu estou atribuindo ao desenraizamento. E, finalmente, a desonra. Né? Então, uma experiência individual em que o indivíduo não vivencia um valor, né, um valor diante de si mesmo e depois um valor diante dos outros, é uma experiência também de falta de honra. Né? Porque esse indivíduo ele não está tendo nenhuma experiência de poder. Né? Eu lembro que no filme 2049, quando os escravos sabem que um replicante, né, quando eles sabem que um deles, que eram indivíduos biomecânicos feitos por engenharia genética, chegou à possibilidade da geração, né, engravidar e gerar um indivíduo, né, eles pensaram, bem, se um de nós pôde gerar uma criança, nós podemos ser senhor de nós mesmos. Então, para eles que eram seres fabricados, gerar uma criança era um poder. E esse poder dava para eles a dignidade, dava para eles a experiência de honra. Percebem? Né? Então, como que é ter um poder que atribui honra? E se você vivencia, experiencia, tem experiência da honra, então da dignidade, você também
não se deixa oprimir, não se deixa escravizar. Então, isso é um exemplo para se pensar, né, de como que a desonra pode também ser vivenciada por nós ainda hoje como indivíduos livres, né? Então, esse entendimento da escravidão é importante, né, para se perceber o quanto que a vida de um indivíduo livre também pode se aproximar da vida de um indivíduo escravo, escravizado, né, afastando-o, portanto, da experiência de liberdade. Né? E, por outro lado, o que seria a experiência de liberdade hoje? Ora, é justamente conforme as revoluções viabilizaram para nós, atribuindo a nós, como seres humanos, direitos inalienáveis de igualdade, liberdade e propriedade. Então, quando nós podemos ter as nossas propriedades, né? Vamos pensar em ter um imóvel, né? Porque é um tipo de propriedade que oferece uma coisa muito básica, que é a proteção, né? Então, quando se pode ter uma propriedade, quando se pode ter uma experiência de igualdade, né? De ser tratado como igual, né? Então, isso tudo gera a vivência da liberdade, que também se completa com a possibilidade de se manifestar, de imprimir ações, de empreender alguma coisa, de começar uma coisa nova. Então, eu fazendo essa live aqui para vocês, eu estou fazendo um empreendimento. Então, eu tenho essa liberdade de fazer esse empreendimento, de agir organizando essa situação e de discursar, de falar, né? E essa minha liberdade, ela tem também a potência, ela tem a chance de começar algo novo, dentro de você, né? De provocar alguma coisa, por exemplo, dentro de você, né? Então, o indivíduo livre precisa também, né, dessa experiência, porque isso é a liberdade dele, né? Então, uma vida restrita a aquisições, né, e a conforto, a segurança, não é uma vida propriamente de experiência de liberdade, né? Essa vida tá muito próxima, está muito vinculada a necessidades, a necessidade da proteção, a necessidade da manutenção da fisiologia. Não é disso que liberdade é feita, né? Liberdade é feita de ação diante dos outros, e a liberdade é feita de discurso, né? E eu tenho aqui ainda mais uma questão, que é o que a espiritualidade axial já é, já mostrou, já expressou, né, que se coaduna, que está numa relação de afinidade com essa concepção de liberdade moderna. Então eu lembro, quando eu falo de uma concepção moderna de liberdade, ela deve considerar a diferença entre libertação e liberdade, porque libertação está vinculada às necessidades, superar as necessidades, e liberdade está vinculada à ação que inicia alguma coisa nova, né? Especialmente por meio da ação e do discurso, né? E a espiritualidade axial também fala disso quando ela diz, e aí eu vou recorrer a um dito de Jesus, mas que se encontra de diferentes maneiras em outros sábios axiais, né? Ou nos sábios axiais, né? Considerando que Jesus já está fora da era axial. Jesus então diz: não só de pão viverá o homem, está no Evangelho de Mateus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus está dizendo que a vida não depende só do pão, ou seja, não está atrelada apenas à necessidade. A vida não se faz por meio da libertação apenas, mas a vida acontece também pela palavra, né? Então essa figura, esse símbolo da palavra é o que eu estou associando, né, à ação / discurso, que é como a liberdade
política também foi representada dentro da circunstância das revoluções na Idade Moderna, né? E eu quero terminar essa exposição considerando uma última noção que eu apresento pela pergunta: e a liberdade de escolha, né? Onde que a liberdade de escolha entra em tudo isso, né? Note então que a liberdade de escolha, ela antes de tudo faz parte dessa concepção subjetiva e interior de liberdade, né? É uma concepção que, que está valorizando a interioridade, que é a possibilidade de o ser humano escolher algo, tá? De outra forma, ou ainda assim, essa é uma concepção importante, a liberdade de escolha, porque é por meio dela que o indivíduo também pode escolher as suas ações conforme a espiritualidade axial. Então, a espiritualidade axial também demanda essa liberdade de escolha. Então, eu apenas queria considerar essa concepção de liberdade porque é uma concepção muito comum, muito corriqueira, né, que é essa possibilidade de eu fazer as escolhas para dirigir minha vida. E a espiritualidade axial depende também dessa concepção. E ela a cultivou justamente naquela fase onde a contemplação teve muita importância na cultura ocidental. Tudo bem, eu paro por aqui. Até a próxima. Tchau.